Jurassic World Recomeço é muito difícil, eu não tô brincando. What is that? Giganotosaurus. Biggest carnivore the world has ever seen. Jurassic World Recomeço filme, esse que trazia uma das sinopses mais interessantes da franquia, que essa era 5 anos após Dominion, a ecologia do planeta provou ser amplamente inóspita para os dinossauros. Os restantes vivem no Equador por causa da poluição e falta de oxigênio necessário, que eram ausentes em outras áreas do planeta. Juntamente com isso, o filme trazia uma doença que afetava humanos, dinossauros, e somente as 3 maiores criaturas seriam a chave para essa droga. O filme iria trazer um clima complexos e com reviravoltas e introduções impressionantes. O que eu estou dizendo aqui não era o que eu queria, mas sim o que o marketing, os roteiros vazados, os rumores, a Empire dizia. Isso seria de fato um dos melhores filmes da franquia. Mas não, o problema não é a decepção catastrófica que esse filme traz, mas sim porque ele é um filme difícil. Literalmente, venha comigo se quiser me ver muito frustrado detonando esse filme. Acalme-se, eu não vou tacar arte nesse filme de graça. Eu tenho milhares de motivos. E nisso teremos uma análise sem spoilers que a seguir. Com spoilers que é a próxima, mas antes peço o seu like e a sua inscrição. Simbora detonar esse filme com razão. Bom, para não ser tão pessimista, vamos começar falando dos pontos positivos. E esses são: a fotografia do filme de fato bonita, a Industrial Light e Imaginite continua fazendo designs incríveis de dinossauros e animais pré-históricos. A direção do Gareth Edwards, que eu sempre critiquei e nunca achei interessante em outros filmes dele, mas aqui funciona. Não, mas às vezes funciona, às vezes as cenas que ele projeta passam sensação de perigo. Realmente, como ele disse, as crianças vão amar esse filme por alguns motivos. Claro, os personagens, poucos deles são carismáticos, a maioria deles são bem irritantes e excessivos, mas gostei de alguns, como Martin Krebs, Leclerc e Nina. Não porque eles são mega carismáticos, mas sim porque são os menos irritantes. Tem mais coisas boas, não acabou. Eu até posso falar de 2 dinossauros em específico, que são o Mosasauro e o Quetzalcoatl. Sinceramente, eles são os únicos que funcionam para os efeitos de cena, podem entreter um pouco, de fato, eles são uma das poucas graças desse filme. Mas posso afirmar uma coisa: as pessoas mais leigas e crianças podem gostar muito do filme, até porque ele é raso, simples, fraco e sessão da tarde jurássico. Literalmente, dá pra você se divertir, ou não, como eu também não consegui. Mas bom, bora pro lado maior, o negativo. Vou adiantando aqui que esse filme é sem graça. Ele é bem raso. Os personagens são rasos. Quando eles tentam fazer eles parecerem complexos, só pioram tudo, com momentos chatos, nada comoventes e super desagradáveis. Meu Deus, cada personagem bipolar. Uma hora querem salvar os outros, outra hora querem só dinheiro, eles não se decidem. Ou uma criança chata que o pai não se importa com a vida dela. Que desastre! Realmente, tem hora que a gente cansa tanto deles que dá até agonia. Eu particularmente tava agoniado pro filme acabar logo. Estranho, porque nunca senti isso com um filme da franquia. Além dos personagens, os dinossauros são péssimos, tem mais bicho morto que vivo, e eles são tão mal aproveitados que dá pena. E como já disse, os únicos que se salvam são Quetzalcoatl e Mosasauro, porque são minimamente decentes. Já o resto, kkkkkk, veja no cinema ou a parte sem spoiler. Fora a conclusão do filme, que é péssima. Recomeço só tinha um trabalho: concluir o que Dominion não concluiu, acabar com o acréscimo da franquia de uma vez. Mas ele não faz isso, nem o contrário. Parece que o filme não sabe o que quer. Isso até me lembra Dominion. Dominion era um filme que não sabia o que queria ser. Isso eu digo principalmente com os diversos elementos dele. Recomeço é um filme que não sabe aonde quer chegar. Pelo menos os elementos em Dominion funcionavam algumas vezes. Em Recomeço
Recomeço, filme são as crianças. Os leigos me desculpem, mas Recomeço é um filme estranho. Não só por ser decepcionante, mas por não ser bom em nada. Em tudo ele é medíocre. Não tem hora que ele acerta em cheio. É triste saber que o roteirista é o David Koepp. Ele fez um dos piores, mais trashers roteiros da franquia. Sobre o terror, eu não sei aonde teve terror nesse filme. Talvez ficou na futura versão estendida, ou nos concepts do filme, porque aqui eu não senti nada além de nojo, desprezo e agonia. Não estou exagerando, realmente senti isso, mas agora vale a pena ir ao cinema assistir esse filme. Não, em minha opinião não eu veria Como Treinar Seu Dragão Fórmula 1, até o novo Superman, mas Jurassic World Recomeço é melhor ver em site pirata ou num DVD, porque que filminho complicado, além disso desnecessário. Eu dou nota 4 para esse filme, pelos poucos efeitos de cena que funcionam, fotografia, a direção que às vezes funciona, eu acho que só, porque nem a execução se salva. Para vocês verem o nível desse filme, as trilhas sonoras são péssimas, os animatrônicos, estranhos, é o que se salva mesmo, e só a fotografia e direção, esse filme é terrível. Agora vamos à parte com spoilers, então se não assistiu recomendo não prosseguir. O filme começa num laboratório de Cenobert. Lá somos apresentados a não um complexo de pesquisa do Jurassic Park, mas sim uma ilha lixão, onde a Masrani levava os dinossauros que falharam ou simplesmente espécies descartadas, como o primeiro mosasauro, Drosera-T-Rex, o Quetzalcoatlus, mas lá também tinha outros que provavelmente eram os primeiros testes para híbridos, como o Distortus Rex, que só é solto por causa de um papel de Snickers. Uma embalagem de Snickers é caótico. Ok, a ideia da Engine Biogenetics é mais interessante que a de um complexo de pesquisa, mas mesmo assim o jeito que tudo termina é bem conveniente, muito mesmo. É como se o filme me dissesse: a Masrani não se importou com o incidente em Cenobert, apenas ignorou isso. Como assim? Enfim, talvez a Biogenetics é até uma operação clandestina. Preciso rever o filme de novo para entender. Após isso vemos uma descrição que diz que os dinossauros estão morrendo indo pro Equador. Meu Deus, que coisa broxante. Por que não fazem um noticiário igual Dominion? Não nos fazem mergulhar nesse universo. É incrível como o filme é direto ao ponto. Isso não é bom, pelo contrário, parece que eles jogam na minha cara que o filme é só ataque do mosasauro e Quetzalcoatlus é uma ceninha mequetrefe do titanossauro. Me desculpe se você se emocionou com aquilo, você deve ter tido uma semana ruim ou fingiu, mas enfim, como havia dito, nada aqui funciona verdadeiramente. As introduções tanto dos personagens tanto são péssimas e não funcionam. Os personagens são sem carisma, sem graça. É impressionante como a Scarlett Johansson, Viúva Negra, gatona do cinema, não tem um pingo de carisma nessa porra de filme. Ela é introduzida de uma forma super nada a ver, kkkk. Me lembrou até ela nos filmes da Marvel. E fora isso, ela é muito fácil de convencer no filme. Sabe, não foi que nem o Alan, que ficou negando no Jurassic Park 3 causa, ela só aceita, e nem vem me falar que isso é roteiro direto ao ponto. Não, isso é roteiro vazio, raso. Acho que o David Koepp precisa se aposentar. Fora ela temos o Martin Krebs, que tem uma péssima introdução, e eu realmente esperava mais dele, muito mais. Mas no filme ele é um Lewis Dodson 2.0, que é acusado de matar um adolescente, mesmo que ele não tenha feito isso. Mesmo assim ele é o menos odiável do filme. Gosto do que ele representa. Já o Henry Loomis, eu sei que geral vai gostar dele porque ele é paleontólogo, se importa com dinossauros, mas não é nada que já tenhamos visto. Por exemplo, com Billy em Jurassic Park 3, Owen em Jurassic World, até mesmo o Darius, um personagem que eu nunca curti muito de Acampamento Jurássico. O Loomis é ruim. Não, mas ele é raso, não tem conexão com ele. Fora isso, ele também é bem estranho. Como esse cara trabalhava pra Parker Genix e fez bico pro Krebs para não ir na missão, eu tô falando que esse filme é um pior. Enfim, eu vou reescrever isso um dia. Não tem como aceitar aquilo. Beleza, pelo menos ele pode agradar outros. Já Duncan e seus mercenários são legais, são minimamente tolerantes. Alguns até divertidos, como Leclerc e Nina. Achei esses dois maneiros.
Agora sobre a busca, gente, não tem quase deslumbre nenhum dos dinossauros e do impacto humano nesses últimos 5 anos. Isso é péssimo, justamente a coisa que dá peso pro filme eles não aproveitam. Só temos umas cenas de pesca a Unduncleosteus. A Unduncleosteus é uns pteranodons em gaiolas. Isso me lembrou Malta, só que bem mais mal feito. É triste ver aquela cena, ela tinha potencial pra ser impactante, tipo a de Malta em Dominion. Tá, pelo menos temos coisas curiosas. E por fim Martin fala com Duncan. Ele se convence facilmente porque esse roteiro é uma porcaria. Por fim eles vão no barco dele. Carilha, eu fico me perguntando, Parker Genix é uma empresa bilionária ou uma farmácia de beco que faz lavagem de dinheiro? Meu Deus, não tem dinheiro para levar a tripulação com um barco equipado, porque eles vão desarmados. Tem gente que passa pano pra esse filme como se ele fosse bom, porque não tem introdução boa dessa família que de longe é a pior coisa do filme. Tá, eu tô ficando nervoso, vamos com calma. Daí eles vão em rumo à ilha. No meio disso é só mimimi da Zora com Duncan. O Loomis que ninguém liga. Não dá nem pra tentar simpatizar porque os diálogos são mornos, que nem esse roteiro de merda. E por fim a gente é apresentado aos idiotas da família, cujo pau é o macho do meu malvado favorito. E tem um genro maconheiro, que não faz nada no filme além de me agoniar. É sério que isso é alívio cômico pro Garrett? Fora uma menina mimada, a Claire ou a patroa as crianças. Ok, é só um comparativo bobo. Eles têm diálogos ruins. Eles dizem que não gostam de dinossauros, que querem cruzar o mar. É isso. Só daí tem aquela cena com o mosasauro que todo mundo amou, mas eu só achei legal, tipo só legal. Aí depois tem uma ideia que o Krebs não quer buscar porque não é problema deles, blá blá. Eu não entendi porque o Krebs se esconde tanto. Se decide você a Biose ou a Parker Genix, que no filme é só uma empresa de farmácia, porque tão escondendo tanto? Pena que nunca vamos saber. Daí eles vão atrás, o mosasauro acha eles temos uma boa cena pra um filme merda. Depois de nada de interessante, nada de relevante e impactante, eles coletam o DNA, acabou a cena, vamos voltar para o purgatório. Daí tem os spinossauros, que eu não falei, mas eles têm uma péssima participação no longa. Eles só fazem o que é mostrado nos trailers e isso é terrível. Na realidade a cena do mosasauro espinossauro está inteira nos trailers. O filme ainda tenta nos empurrar só para aquela cena, como se eu estivesse super animado em ver isso. Puta merda, que filme desagradável. Depois o navio do Duncan é destruído e isso pode ter sido uma referência ao avião da Kayla em Dominion kkkk. Só que ao invés da Kayla o Duncan fica de boa e só aceita mesmo kkkk. Enfim, personagens, Moren família se separa do grupo. Vamos agora partir para uma mega caçada aos dinás das duas maiores criaturas de terra e ar. Só que Krebs nos conta que a ilha era uma espécie de projeto para consertar os erros, conseguir meios lucrativos, com eles fazendo testes de amálgama. Mas quando uns Snickers entrou na turbulação da ilha, o caos todo aconteceu e Distortus Rex foi solto. Tremi de medo nessa hora. Isso simbora pra busca. O resto é enrolação chata da família, cenas facilmente torturantes de se ver com o pai e o genro cedo uns bostas. Uma cena do Velociraptor virando comida pra uma galinha depenada. Ainda falam que a Rex é saco de pancada. Essa cena provou ao contrário, como foi desagradável ver isso, você não tem noção. Depois aos titanossauro, daí o roteiro tenta apelar pra nostalgia e fode com tudo porque não funciona. Novamente, se você chorou com isso, você fingiu ou teve um dia ruim. Que cena mequetrefe, que vontade de sair do cinema deu na hora. Essa cena me lembra indústrias grandes querendo lucrar com nostalgia. Fede a plástico. Em seguida eles capturam o DNA sem nenhum tipo de dificuldade, pra você ver o nível de lindeza desse filme. Esse filme é muito family friendly, acho que realmente se vendesse como infantil funcionava. Depois desse show de merda, vamos pra cena do bote, que é por sinal péssima. O T-Rex é mais lerdo que o Giga em Dominion, e gordo preguiçoso. Não fura um bote de plástico. Horroroso.
Além disso temos uma participação do Dilophosauro que aparece pra dar um oi e vai embora. Que participação bosta. Eu prefiro uma Mephisaur em The Lost World do que isso. Depois disso eles têm o privilégio de usar o bote. Ninguém ao menos se machuca. Sobem o rio. Aí finalmente temos a única cena boa desse filme, que é a do Quetzalcoatlus, onde Zora e Loomis coletam DNA de um ovo. Daí a mãe chega e o caos acontece. Uau, essa cena até deu um pouco de impacto. A morte do Leclerc foi triste. Gostei desse personagem. Descanse em paz, Leclerc. Você me lembra o Rico de Madagascar. Aí a gente até vê um Anurognathus que é interessante, mas é uma cena estupidamente rápida. Como eu disse, os dinossauros aparecerem pra dar oi. Só. Por fim todos eles se reencontram. Acontecem entregas idiotas. Temos as porra dos Mutadons sendo os vilões definitivos do filme, se não contar a embalagem de Snickers. Por fim vemos T-Rex de novo depois do filme inteiro. Ele chega lá, não faz nada a não ser destruir um helicóptero. Matar o Krebs, grande bosta. Depois o Duncan tenta se sacrificar. PQP, que cena ridícula. A Zora fica gritando Duncan, aí ele Zora, aí ela Zora, aí ele Duncan. Bom, bem coisa de dorama. Por fim ninguém morre. Não tem batalha final. Aquela coisa sobrevive, mas também nem vilão do filme era. Que bom que não morreu. Depois temos o final mais escroto de toda a franquia, onde o Henry Loomis fala que não vai dar os dinás para Parker Jennings, assim, que vai deixar isso público. Não sei como, pra todo mundo ter acesso. Meu Deus, que porra de filme foi esse? Não é à toa, mas pra mim é o pior da franquia. Com tudo que falei aqui, com minha própria decepção pessoal defenderei isso. Esse filme é uma carta de ódio pessoal para o Spielberg, mas também vindo do Garrett Edwards, eu não duvido nada. Bom, eu avisei pra vocês, nunca foi uma boa ideia trazer esse cara para a franquia, muito menos o David Coep atual, que fez muitas sequências ruins. Mas é isso, eu espero que tenha gostado e se divertido. Caso não for inscrito, peço sua inscrição. Seja sincero, o que achou desse filme e acha que poderia melhorar? Porque eu tenho certeza comigo Jurassic World Recomeço tem um 4, sendo o pior da franquia atrás de Jurassic World Reino Ameaçado, Jurassic Park 3, Jurassic Park The Lost World, Jurassic World Dominion, Jurassic World 2015 e Jurassic Park. De recomeço essa bosta não tem nada, tá mais pra regresso. Mas é isso aí, me dói dizer isso. Thanks for both nice. I'm Alexandra, I'm the Wildlife Behavioral Specialist. Just the Lawrence, welcome back.